Meus queridos, minhas queridas do terceirão, galera, vamos fazer exercício então, ó. Pega aí, livro 2, setor 2, página 343 do seu livro de atividades, tudo bem? Nós vamos fazer então o módulo 8, para a gente acabar então o setor 2 do livro 2, tá? Para a gente já nas próximas aulas entrar no livro 3, tá? Acompanhe no seu livro, pausa o vídeo, que eu vou fazer a resolução de cada exercício. Eu vou acompanhando no meu livro, você acompanha no seu aí, tudo bem? Pessoal, ele diz assim no primeiro exercício, ó. Em um cilindro de aço de 20 litros de capacidade. Pessoal, litros é unidade de volume. Então, ele já deu o volume 20 litros, ok? Encontram-se armazenados 5 mols de gás oxigênio. Não importa qual gás é, ele fala a quantidade, 5 mols. Então, N... 5 mols. Muito bem. Pessoal, estou capturando todas as informações do texto. A 300 Kelvin. Kelvin é a unidade de temperatura. Ele já deu até na escala Kelvin. Muito bem. Dado o R 0,082, então ele dá o valor do R. E mais importante ainda, perceba que logo depois do 0,082, ele dá para nós todas as unidades que a gente vai ter que usar. Ó, ATM... litro por mol K. Olha lá, ele passa todas as unidades para nós. A pressão que o gás oxigênio exerce nesse cilindro, ele quer saber a pressão. Pessoal, exercício muito simples, muito tranquilo, só aplicação direta da fórmula PV-nRT. O que é muito importante saber é o seguinte, pessoal, se você vai usar o R0082, você já sabe que a pressão tem que estar na unidade ATM. E as respostas também estão em ATM, então não precisa transformar nada. Vamos lá então? Pressão é que eu quero saber. Volume em litro, ele deu 20. N, número de mols, ele deu 5. O R, 0,082. Temperatura já deu até na escala Kelvin. Pessoal, não tem segredo nenhum, só fazer essa conta. Primeiro vamos fazer essa conta aqui, né? 0,082 vezes 300 dá 24,6 vezes 5, 123. Quem passa dividindo? 20. 123 dividido por 20, 6,15 ATM. Pessoal, aplicação direta da fórmula tem essa alternativa, seria a alternativa E, né? Aproximadamente 6. Pessoal, então esse exercício não tem segredo, aplicação direta da fórmula é como se fosse um exercício bem básico, tudo bem? Pessoal, estou usando o recurso da calculadora para não perder tempo, tá? Mas você sabe que em vestibular, infelizmente, você teria que fazer essa conta aí na unha, tudo bem? Pessoal, pode pausar o vídeo então, copia o primeiro, ok? E agora nós vamos para o exercício 2, que o exercício 2 é o exercício mais complicado da lista, tá bom? Ele fala o seguinte: uma mistura de 1,5 toneladas de ferro gusa. Ele fala que esse ferro gusa contém 3,3% de carbono. Então ele fala que o ferro gusa tem 3,3% de carbono, ok? Reage em condições apropriadas com oxigênio, produzindo aço doce, que contém 0,3% de carbono. Então ele fala que o aço doce tem 0,3% de carbono. Isso aqui é o que eu tenho no ferro gusa. Ferro gusa. Tô pondo as informações aqui, tá, galera? E aqui é o que eu tenho no aço doce. É isso que ele fala? Aço doce. Perfeito. Muito bem. Vamos ver o que ele quer saber? Dado R, ele deu R0082. Perfeito. Assinale a alternativa correta que contém o volume de gás carbônico produzido sob pressão de 1 atm e 27 graus. Pessoal, então vamos organizar ele desse dado. Ele quer saber o volume de CO2 produzido, sabendo que a pressão é 1 atm, é isso? 1 atm. E a temperatura 27 graus Celsius. Vocês já até decoraram que 27 graus Celsius são 300 Kelvin, que soma 273, tá bom? Galera, onde está o grande segredo desse exercício? Jura? Ele fala de carbono e pede o volume de gás carbônico produzido. Primeira coisa que você tem que entender, pessoal. Você tem que montar uma equação sabendo que o carbono, que é o carvão,
quando ele queima, ele produz CO2. Então esse CO2 só é produzido porque houve queima, houve combustão do carvão no processo. Olha a dificuldade desse exercício. Tudo bem, Jura, mas eu não sei quanto tem de carbono. Sabe quanto tem de carbono? Sabe por quê? Usa a lógica. Ele fala que no ferro gusa tem 3,3% de carbono. E quando ocorre o processo, o aço doce capturou desses 3,3, 0,3 de carbono. Pessoal, pensa comigo. Se dos 3,3% de carbono que eu tenho no ferro gusa, 0,3% foi aproveitado pelo aço doce, quanto de carvão queimou que não foi aproveitado pelo aço doce? 3%. Então, 3% do carbono entrou em combustão. Por quê, Jura? Muito simples. Isso eu tinha no ferro. Desses 3,3, 0,3 foi aproveitado pelo aço doce. A diferença entrou em combustão. Deu para entender, pessoal? Tá, Jura, mas é 3% do quê? Da quantidade de ferro gusa que eu tinha no início, que ele fala que é quanto? 1,5 toneladas. Então você vai pôr assim, ó. Se 1,5 toneladas corresponde a 100%, quantas toneladas eu tenho de carbono, sabendo de carbono eu tenho apenas 3%? Então você vai descobrir quanto é 3% de 1,5 toneladas, porque foi esses 3% que entrou em combustão e produziu CO2. Olha que exercício difícil, pessoal. Nossa, Jura, não é fácil. Exatamente, não é fácil, mas tem que pensar tudo nisso. Fazendo essa conta, pessoal, quanto seria 3%? 1,5 vezes 3 dá 4,5. 4,5 dividido por 100, 0,045 toneladas. Transformando isso para quilo, ou 45 quilos de carbono. De carbono, não é de gás carbônico, pessoal. Então essa é a primeira parte do exercício que é difícil, não é fácil. Primeiro, você vai ter que descobrir quantos por cento de carbono queimou. Então quer dizer que 45 quilos de carbono entrou em combustão com CO2. Tudo bem a primeira parte? Segunda parte, gente. A pergunta é o volume de carbono ou o volume de CO2? CO2. Então, pela estequiometria, que vocês já aprenderam isso, nós vamos descobrir então quanto de CO2 foi formado. Vamos lá? De que maneira? Pessoal, vou pôr isso aqui um pouco mais para o cantinho, para ficar mais fácil da gente fazer, para não me atrapalhar aqui. C, que é o carvão aí, né? Mais O2 produzindo CO2. Pessoal, então a minha pergunta é o seguinte: se eu tenho 45 quilos de carvão, quantos quilos de CO2 será produzido? Tudo bem? O O2 aqui não interfere. Como a equação está balanceada, a proporção é 1 mol para 1 mol. E por isso ele deu as massas molares. Pessoal, vamos usar as massas molares? A massa molar do carvão é 12 gramas por mol. O que significa? Que no lugar de 1 mol eu posso pôr 12 gramas. A gente já fez vários exercícios assim em sala de aula, né, gente? E aqui a massa molar do CO2 é 44 gramas por mol. Quer dizer que cada mol pesa 44 gramas. Muito bem, gente. Grama está para grama. Quilo está para quilo, então eu vou descobrir quantos quilos de CO2 serão produzidos ao queimar 45 quilos de carvão, ok? Fazendo essa conta, pessoal, vou fazer aqui no cantinho, tudo bem? Vamos lá. 45 vezes 44 dividido por 12. 165 quilos de CO2. Certo, pessoal? 165 quilos de CO2. Agora sim eu posso pôr na fórmula PVNRT. Mas ainda tem um probleminha, pessoal, que eu vou falar qual que é esse probleminha desenvolvendo o exercício. A pressão ele me deu, 1 atm, sem problema. Volume de CO2 é o que ele quer saber, V. Gente, o que é N? N é massa ou N é número de mol? Número de mol, e aqui foi dado em quilo, então eu preciso transformar em mol. De que modo, Jura? Vamos lá. 1 mol não vale 44 gramas?
Se um mol de CO2 pesa 44 gramas, quantos mols de CO2 eu tenho em 165 mil gramas? Pessoal, perceba que eu já transformei o quilo em grama para ficar grama para grama. Então eu vou descobrir quantos mols de CO2 eu tenho em 165 mil gramas. 165 mil gramas dividido por 44, isso dá 3.750 mol de CO2. Agora sim, pessoal, no N eu vou pôr 3.750, porque N é mol. Gente, olha que exercício difícil e complexo. O R é padrão 0082 que ele deu, e a temperatura na escala Kelvin. Pessoal, fazendo essa conta, 1 vezes V é V. Agora a gente vai fazer essa conta, 3.750 vezes 0,082 vezes 300. Essa conta deu 92.250 litros de CO2 produzido. Tem que ver se tem essa alternativa aí, deixa eu dar uma olhadinha. 92.250, alternativa B de bola. Pessoal, olha que exercício complexo aqui para vocês, ok? Então, vamos recapitular o que eu fiz? Primeiro, eu tive que descobrir quantos por cento de carbono entrou em combustão. De que jeito, Jura? Sabendo quanto eu tinha no início e quanto foi aproveitado. O que não foi aproveitado, queimou. Tudo bem? Depois eu descobri quanto era 3% de 1,5 tonelada que tinha lá no ferro gusa, que é 45 kg de carbono. Esses 45 kg de carbono em combustão, quanto produziu de CO2? 165 kg. Esse quilo eu transformei em mol para que pudesse ser aproveitado na equação de Clapeyron. Pessoal, exercício de alto nível de complexidade, por isso eu falei que o 2 era o mais difícil da nossa lista. Tudo bem? Pode tirar um print, pode colar enquanto eu vou apagando aqui. Pode copiar aí, beleza? Pausa o seu vídeo, você tem esse recurso aí com vocês, tá bom? Pra gente poder fazer agora o exercício de número 3 da nossa lista, certo, pessoal? Deixa eu pegar aqui o meu livro. Enquanto vocês copiam, deixa eu pôr a equação que ele deu aqui na 3. Na 3 ele deu uma equação aqui, ó. NaHCO3 produzindo NaOH mais CO2. Pessoal, vamos fazer exercício 3 então. Um fermento químico muito utilizado na culinária atua produzindo gás carbônico pela decomposição térmica do bicarbonato de sódio. Pessoal, antes da gente continuar, vamos dar uma olhada nessa equação aqui. Primeira coisa, só de bater os olhos, dá para perceber que está balanceada? Não, sabe por quê, pessoal? Porque não tem nenhum número na frente, então a gente vai conferir. Um Na, um Na, um C, perfeito. Um H, 3O, 2O com mais um 3, então ele está balanceado, então você pode continuar. Vamos lá, a pergunta. Qual o volume em litros de gás carbônico produzido? Então vamos lá, ele quer saber o volume produzido em litros, certo? A uma temperatura de 27 graus, todo mundo sabe que 27 graus são 300 Kelvin, certo? A pressão de 1 atm, então ele me dá a pressão, 1 atm, beleza. Pela decomposição de 4,2 gramas de bicarbonato de sódio. Pessoal, então ele fala que decompõe aqui 4,2 gramas do bicarbonato de sódio. Pessoal, pensa comigo um pouquinho. Ele quer saber o volume de CO2. Então ele quer saber isso aqui, ó, CO2. Então o que eu vou fazer? Eu vou achar quantos mols eu tenho aqui de CO2, quantos mols de CO2 serão produzidos, para poder jogar aqui, ó, e aí poder colocar na fórmula do PV-NRT. Entenderam o que eu vou fazer? Então, primeiro é uma relação estequiométrica. Vamos lá, estequiometria? Proporção entre os envolvidos. 1 mol desse cara está para 1 mol desse cara, sabendo que esse aqui nem foi citado e nem está participando da equação. Tudo bem? Pessoal, vamos lá. Ele dá a massa molar desse cara? Ele fala que é 84 gramas por mol. O que significa 84 gramas por mol? Que no lugar de 1 mol eu posso colocar 84 gramas.
E aí ficou grama para grama. Agora vamos para o outro lado, gente. Como aqui que é em mol e eu também quero achar a resposta em mol, deixa em mol, já está pronto, um mol. Veja, ficou grama para grama, mol para mol. Certo, gente? Então, vamos lá fazer essa conta, né? Fazer essa regrinha de 3. Vai ficar 4,2 vezes 1, que dá 4,2, dividido por 84. Eu descobri que eu tenho 0,05, o que eu achei? Mol de que substância? CO2. Muito bem. Eu descobri quantos mols eu tenho de CO2 e esse mol vai se aproveitar daqui no N, ó, 0,05 mol. Agora sim eu vou achar o volume jogando naquela fórmula, PV, N, R, T. Vamos lá? Pressão 1 atm, volume que ele quer saber. O N eu acabei de achar aqui, ó, 0,05, por isso eu tive que fazer aquele preparo estequiométrico antes, tudo bem, pessoal? O R é 0,082 e a temperatura 300 Kelvin. 1 vezes V é V, agora é só fazer essa conta, 0,05 vezes 0,082 vezes 300. Essa conta dá 1,23 litros de CO2. Eu nem sei se tem essa alternativa, vamos dar uma olhadinha. 1,23 tem alternativa E. Tudo bem, pessoal? Então vocês podem aí dar um print da tela, tudo bem? Podem copiar a resolução. E essa foi a nossa aula, pessoal, de resolução de exercício do módulo 8, finalizando assim o livro 2 da frente 2. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode mandar um WhatsApp particular para mim que eu estou à disposição de vocês. Se cuidem, fiquem em casa, juízo. Beijos, até mais.